em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Vamos orar? Feche seus olhos, diga a Deus, fala comigo. Eu quero ser despertado pelo Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ser movido pelo teu Espírito nesse final de tarde, como esse noite. Santo Deus, nós te damos graças, porque estamos na tua casa de oração, para ouvir a tua voz, para cantar ao Senhor, para encher o nosso coração de alegria da tua presença. Fala conosco neste momento, ó Deus. Abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos, para que possamos ver a beleza da tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, Deus é missionário. Deus tem uma missão, não uma missão imposta, não uma missão forçada, mas uma missão que brotou do seu próprio coração. Como criacionista que somos, entendemos que Deus criou todas as coisas, colocou aquele casal no jardim, deu tudo que era necessário para que eles vivessem bem, em alegria e harmonia, até que o homem pecou. Talvez ali cessasse a missão de Deus, mas Deus não desistiu da sua criação, Deus não desistiu da humanidade, e Deus desejou um relacionamento profundo, perpétuo e concreto com a sua criação. Deus é um Deus missionário. Nesta noite eu queria pensar com você exatamente o nosso tema. Deus faz missão, Deus faz missões e a igreja se dispõe. E nessa perspectiva eu queria pensar em 3 momentos específicos. O que nós chamamos a Missio Dei, ou a missão de Deus, o que nós chamamos a missão da igreja, a Missio Ecclesia, e também a perspectiva de uma igreja que entende a sua missão como ela se dispõe. Nós vamos andar em alguns textos da palavra de Deus para entendermos esse conceito tão maravilhoso de um Deus que se importa com a minha vida e com a sua vida, um Deus que faz missões. E vamos começar pensando exatamente na Missio Dei, um termo que muitas vezes é desconhecido, mas na Bíblia está tão transparente, tão clara. Deus é o autor da missão. Essa é a primeira verdade. O texto que nós lemos diz: nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Queridos, Deus é o autor da missão. A missão não tem relação humana. Nós não podemos dizer assim, somos os autores da missão. Nós entendemos a missão e fizemos a missão e vamos ajudar Deus nessa confecção da missão. Deus é o autor. A missão de Deus, inclusive, fica isenta do homem da igreja. A igreja faz parte da missão de Deus, mas ela não é missão de Deus. A missiologia de Deus, a missão de Deus vai muito além da nossa perspectiva como igreja, da nossa realidade humana, além das 4 paredes, embora Deus utilize a igreja como canal da sua missão. Norman Gordon, no seu livro Missões sobre a Cruz, diz: não há participação em Cristo sem a participação em sua missão no mundo. A igreja faz missão porque Deus é missionário. Ele é o autor, ele é o sujeito. Todas as estratégias, todos os objetivos, todos os alvos vêm do próprio coração de Deus. Apenas nós nos dispomos. No seu livro Missão como Obra de Deus, George Bissendon, ele diz: não cabe à igreja decidir se ela quer fazer missões, mas ela pode decidir
se quer ser igreja. Se somos igreja, fazemos missão. Se somos igreja, desenvolvemos o projeto de Deus da redenção da sua criação. Ou somos uma igreja missionária, ou não somos igreja. A missão de Deus, queridos, ela é maior, superior, mais abrangente do que propriamente a igreja. Deus é o autor da missão. Segunda verdade, queridos, a respeito da Missio Dei, é que não só Deus é o autor da missão, como Deus é o próprio enviado da missão. O texto nos diz que Deus amou, se manifestou em amor e enviou o seu Filho. Deus, na pessoa de Cristo Jesus, não é só o enviador, como é o próprio enviado. O missionário maior da missão é o próprio Deus. E esse próprio Deus enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, e o Filho, juntamente com o Pai, enviou o seu Espírito. É o que Agostinho de Hipona chama a missio intradivina, a missão da Trindade, o Deus Trino envolvido na missão, o Deus Trino enviando e sendo enviado, e pós-enviado como um consolador. O outro queria tomar o lugar, o Paracleto de Deus. A função do Espírito na missão é dupla. Primeiro, ele tem uma função na vida da igreja. O Senhor Jesus, quando está se despedindo dos seus discípulos lá em Atos, diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis as minhas testemunhas. Queridos, na missão que Deus nos dá em nossas mãos, Ele nos dá a capacitação através do seu Espírito para desenvolvermos, para sermos eficazes, para fazermos aquilo que está no coração, primeiramente, do próprio Deus. O Espírito age na sua igreja, o Espírito move a igreja, o Espírito capacita a igreja, o Espírito desperta a igreja para ser a mensageira dessa mensagem de redenção. Mas o Espírito não age só na igreja, o Espírito age também no mundo. O Senhor Jesus diz que o Espírito é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A função deste enviado por Cristo Jesus e pela pessoa de Deus é uma missão facilitadora. Ele capacita e ele prepara aqueles que você vai falar. Ele age no seu coração para ir e age no coração daqueles que vai lhe receber. Ele age no coração da igreja dando poder, dínamo e ao mesmo tempo capacitando as pessoas para entender a mensagem. Glórias sejam dadas a Ele. Mas o Senhor Jesus também é o enviado da missão. E como modelo dessa mensagem, dessa missiologia, nós percebemos que o Senhor Jesus, nesta sua glória, renuncia o seu poder, a sua majestade, assume o meu e o seu lugar, toma a nossa miséria, toma o nosso pecado, assume a nossa culpa, toma o nosso lugar na cruz, faz o que era devido para a nossa salvação. Jesus, queridos, ele sai da sua área de conforto. Ele é o modelo da nossa missiologia. Ele é o modelo do nosso ser missionário. Não há como fazer missiologia, queridos, na nossa área de conforto, no nosso bem-estar. Fazer missiologia é pagar um preço. Fazer missões é tomar a cruz. Fazer missões é se propor ao sacrifício. Fazer missões é se dispor nas mãos de Deus, mesmo que os meus privilégios, os meus direitos, aquilo que eu gosto de fazer, estejam arriscados a ser renunciados por causa dessa missão. Mas o Senhor Deus, na sua missão, Ele não é só o autor, Ele não é só o enviado, mas o assunto da missiologia de Deus é o seu próprio reino. O reino de Deus é proclamado na missão. Não estamos levando a bandeira da Igreja Presbiteriana do Brasil, embora fazemos isso
e plantamos igrejas presbiterianas. Mas o nosso objetivo não é espalhar a bandeira do presbiterianismo, embora façamos isso. A nossa bandeira é o reino de Deus. O reino de Deus que os judeus já esperavam. O reino de Deus que era aguardado, que era ansiado, que era tão comum, que Jesus propagou com tanta propriedade e com tanta firmeza. Um assunto que não era estranho aos judeus, um assunto que não era estranho aos seus discípulos, e muitas vezes tem sido estranho à igreja, porque às vezes nós queremos que o reino seja nosso, nós queremos que a glória seja nossa, nós queremos que o poder venha das nossas próprias capacitações, mas o reino divulgado, queridos, é um reino de Deus, não um reino apenas contemplativo, não apenas um reino em que nós sentamos e contemplamos, mas um reino que nós participamos. Existe um rei nesse lugar, nós somos os seus súditos, nós somos os seus servos, nós andamos e nos movemos por causa desse rei. Não sei se você lembra do hino 303, o pendão real nos entregou o rei, a nós soldados seus. Há um reino, querido, que precisa ser divulgado, e se há um reino que precisa ser divulgado, há um reino de oposição. Mas eis que o Senhor nos diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Mas quantos aí fora estão agarrados, aprisionados, mortos em seus delitos e pecados, presos no império das trevas, que precisam ouvir que há a solução para as suas inquietações espirituais, que o reino de Deus já chegou, que o sacrifício perfeito já foi feito na cruz, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Um reino precisa ser proclamado. Você é agente desse reino? Você entende essa missão? Como esse reino é apresentado à igreja ou vivido pela igreja? Em primeiro lugar, a igreja reflete esse reino de Deus quando ela mostra que essa relação com esse reino é prioridade máxima. Jesus falando sobre ansiedade e buscar depois em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. A nossa prioridade é o reino de Deus. O reino se torna real no coração da igreja, na minha vida, na sua vida, quando nós nos identificamos com seus propósitos, quando olhamos para o reino de Deus e dizemos: sim, eu faço parte, eu quero me engajar, eu quero me envolver, eu quero ser enviado como mensageiro desse reino. E é claro, o reino de Deus se torna visível no seio da igreja quando nós nos associamos à sua obra de redenção. Deus tem um plano. Esse plano foi elaborado, planejado ainda na eternidade passada. Foi colocado à risca. Há um rebanho e há um pastor. Eles ouvirão a voz de Deus, mas ouvirão a voz do Senhor, o seu reino, através de mim e você. Já vimos a perspectiva da missão dele. Deus, Ele é o autor da missão. Deus é o próprio enviado da missão. A mensagem, o conteúdo, o assunto principal não é o nosso querer, não é a nossa denominação, mas é o reino de Deus que já foi estabelecido na cruz de Calvário. Eu e você fazemos parte do reino e temos um rei de toda a glória. Mas existe a nossa missão eclesia, ou a missão da igreja. A missão da igreja, queridos, é uma missão baseada na própria missão de Jesus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 9, no versículo de número 35. E você vai ver a missão de Jesus como modelo da missão da igreja.
Mateus capítulo 9, versículo 35, nos relata Mateus que percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se dela, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos discípulos, aos seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, o Senhor da seara, que manda trabalhadores para a sua seara. Há 3 conceitos nesse texto, no versículo 35. O primeiro conceito é que nós somos uma comunidade apostólica. Lá no Concílio de Nicéia, em 325, quando a igreja se definiu como una, universal e apostólica, em primeiro lugar, ela afirmou que estava baseada, alicerçada na doutrina dos apóstolos. Mas também há um entendimento do apostolado na perspectiva de ser enviado na missão. O Senhor Jesus, em João 20, versículo 21, diz assim: como o Pai me enviou, eu também vos envio.